A Fiat conhece o mercado das picapes compactas como ninguém. A Strada não é só a picapinha mais vendida do Brasil, é o veículo mais vendido do país e desde 2021 deixando para trás carros compactos como o Polo, HB20 e Onix. Em 2016, a Fiat lançou a Toro, a história todo mundo conhece. Atropelou a Oroch, que chegou 20 dias antes e nem tomou conhecimento dela, e hoje só a nova Montana meio que consegue fazer frente a ela. Ano passado fechou com 30 mil emplacamentos contra as 50 mil da Toro, então ainda tem uma boa distância. Só que agora a Fiat está indo para a briga mais complicada que ela poderia querer no universo das picapes. Ela está querendo enfrentar Hilux, S10, Frontier, L200, Ranger, sim. A gente está falando do universo das picapes médias, aquelas com chassi, que representa também, talvez, e muito provavelmente, o mercado mais sério e tradicional consumidor que a gente tem de veículos aqui no Brasil. E essa daqui é a arma de escolha da Fiat para essa guerra, Fiat Titano. Embaixo desse capô aqui, a gente tem uma versão de 180 cavalos e 40,7 kgfm de torque do mais do que provado 2.2 turbo diesel do Ducato. Uma configuração que existe lá fora, mas não aqui no Brasil. A gente está falando de 3 versões, todas 4x4 com reduzida. Começando em 220 mil, a Endurance, que é a única com câmbio manual de 6 marchas. Depois a gente tem 2 versões automáticas. A Vulcano de 240 mil e a topo de linha Range de 260 mil. E aí, será que essa picape vai contar a mesma história de sucesso da Strada e da Toro, ou será que a gente vai ter uma repetição da história triste no mercado de veículos como o Linea, Marea e o Bravo? Vamos começar endereçando o que a gente pode chamar de controvérsia, que é essa questão dessa picape aqui não ser um projeto Fiat, e não é mesmo, pessoal. Essa daqui, na verdade, é uma Peugeot Landtrek, que é um projeto que foi desenvolvido antes mesmo da Stellantis nascer. Ela chegou no mercado em 2020 e é um projeto da Peugeot feito em parceria com a chinesa Changan. Na Changan, o nome é Kaizen F70, na Peugeot Landtrek. E vale lembrar, inclusive, que a picape pela Peugeot tinha sido confirmada extraoficialmente aqui para o Brasil, a Landtrek, né? Mas parece que de lá para cá a Stellantis mudou de ideia e resolveu aplicar o nome Fiat, o que é muito mais coerente, não só considerando o histórico pouco positivo da Peugeot com picapes aqui no mercado brasileiro em específico, por exemplo, o fracasso da Rogar, mas também porque a Fiat tem mais de 500 pontos de venda em concessionárias, tem uma capilaridade excelente em todo o Brasil. A gente sabe, mercados como esse aqui no Mato Grosso são essenciais para o universo das picapes, então mais do que acertada essa decisão de se empregar uma marca da casa Stellantis, no caso a Fiat, para receber esse projeto. Uma curiosidade é que essa picape aqui não é fabricada nem na Argentina nem no Brasil, mas sim na planta da Nordex em Montevidéu, no Uruguai. Vocês estão vendo lado a lado, aí do lado esquerdo a Landtrek, do lado direito a Titano, e fica evidente que a gente está falando do mesmo veículo em termos de carroceria. Todos os painéis estampados, capô, paralamas, portas dianteiras ou traseiras, caçamba, os faróis, elementos óticos, para-choque dianteiro e traseiro, tudo é 100% igual à Landtrek. Até mesmo na cabine, e aí sim entra um lado até positivo, porque a Peugeot é tradicional em fazer interiores de bom gosto e é exatamente esse o caso aqui. Mas a linguagem é 100% Peugeot, você consegue identificar até pelas teclas ali do painel, mas todo o painel, volante, os bancos e as forrações, inclusive, tudo veio da Peugeot Landtrek. Mas a gente tem alguma coisa de diferente entre ela e Landtrek, além dos emblemas das marcas? Sim. A grade, se a gente está falando em termos visuais, e aliás, uma belíssima peça de design feita pelo pessoal aí de Betim. De fato, eu achei até ela mais bonita e bem resolvida do que a grade da própria Peugeot. Uma peça com essa régua cromada na parte de cima e esses elementos tridimensionais em black piano aqui na porção inferior. E claro, também as rodas são completamente diferentes. Mas na parte técnica existem algumas diferenças importantes entre a Peugeot e a Fiat, e a maior delas está aqui no cofre do motor. A versão da Fiat utiliza o mesmo motor da Ducato, mas numa configuração de 180 cavalos do Blue HDI, um motor com injeção direta, um turbo de geometria variável que está bem aqui na cara do Gol, por sinal. E esse motor, por sinal, é feito na fábrica da PSA em Tremeri. Aliás, é engraçado esse nome com motor diesel, mas enfim. Então,
de uma forma ou de outra acaba tendo um DNA da Peugeot aqui, só que aí cabe um detalhe histórico importante, pessoal. Essa parceria entre Fiat e Peugeot é muito antiga no universo dos utilitários, tem mais de 20, 30 anos, então o fato de ser um motor PSA não quer dizer muita coisa, porque isso poderia ter acontecido mesmo antes dos anos da Stellantis. Que mais que eu posso falar? A parte da suspensão talvez seja o maior diferencial, fora a questão do motor, em relação ao trabalho que a Fiat fez de diferente em relação à Peugeot. O pessoal de Betim trabalhou duro aqui na parte de calibragem de amortecedores e molas. Pelo que eu vi na apresentação ali que eles mostraram, até mesmo a bandeja superior e as buchas são diferentes, então todos os elementos elásticos aqui têm uma calibragem diferente, não só pela questão de ser um motor diferente, com uma massa diferente, mas também porque existe uma metodologia e alguns, vamos dizer assim, uns targets de calibragem que a Fiat tem que atingir nos seus projetos domésticos. E isso é uma boa notícia, considerando aí o excelente conforto de rodagem que a gente encontra na estrada, na Toro e nos veículos, vamos dizer assim, mais baixos, mais automóveis, mais automotivos da Fiat. É lógico também que existem algumas limitações quando uma marca vai pegar um projeto de uma outra, porque tem uma série de características construtivas que podem ainda resultar num ponto não ideal, vamos dizer assim, de calibragem em relação ao que uma marca idealiza. Vamos olhar a caçamba da Titano. E aqui, infelizmente, a gente não tem aquele sistema de mola para você reduzir a carga, né, o esforço que você tem que fazer para manipular a tampa. Você encontra isso em vários veículos do grupo da Stellantis, mas aqui é só dobradiça mesmo, um pouco raiz demais, fechamento um pouco mais rústico, mas vamos lá. A gente tem aqui 1.109 litros de volume aqui dentro dessa caçamba, que vai estar bem dentro da média do segmento. Você vai encontrar essas picapes todas aí, como você consegue ver na tela, com volumes variando entre 1.000 e 1.100 litros, exceção dada a um rosa a Ranger e o seu sarcófago de 1.250 litros. Em termos de capacidade de carga do veículo em si, também está dentro da média, tá? Então a gente está falando aí de 1.020 quilos, tudo dentro aí da média. A S10 que vai se destacar um pouquinho mais de forma positiva, a média da S10, dependendo da versão, vai estar flutuando ali na casa de 1.100 quilos. Só que vamos lá, né, gente? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, na verdade, a não ser que você esteja carregando um objeto que você leva com frequência, que tem um tamanho muito exato, é que você vai ficar contabilizando aí 5, 10, 50 litros ou quilos de capacidade, porque realmente todas elas são muito próximas. Em termos dimensionais, essa caçamba tem 1,63 m de comprimento, na largura mais estreita, onde estão as caixas de roda, 1,22 m, e na parte maior, 1,60 m de largura e meio metro de altura essa caçamba possui. O outro ponto fundamental para uma picape com chassi é a questão das capacidades e ângulos no fora de estrada, né? Normalmente aqui a gente tem excelentes números, bem dentro da média, mais para a parte superior do segmento. Altura livre do solo 235 milímetros. Quem se destaca em especial nessa questão é a Hilux, que vai ter 286 milímetros, que faz uma diferença grande quando você vai passar por um facão com aquela área onde os pneus estão em contato muito afundadas, né? Uma área que está ali meio úmida. Isso pode fazer alguma diferença, mas 235 milímetros ainda é bastante generoso. Ângulo de entrada 29 graus, de transposição 25 graus e de saída 27 graus. São números muito próximos ao da Hilux, então aqui a gente realmente tem uma configuração de carroceria que vai fazer sim um excelente trabalho no fora de estrada. A gente não sabe exatamente qual é a articulação da suspensão, né, o curso da suspensão traseira, que é outro ponto fundamental num veículo fora de estrada, mas eu já andei nela e posso afirmar para vocês que ela articula bastante, então pode ficar tranquilo em relação a essa capacidade no fora de estrada, até porque a gente tem um recurso bem interessante aqui, além de você poder escolher entre o 4x2, né, tração traseira, 4x4 e 4x4 com reduzida, você também pode acionar o bloqueio do diferencial traseiro quando o veículo estiver parado, então para você tirar de um autoleiro é fundamental, ajuda muito. O design externo da Titano não tem exatamente uma grande criatividade, né? Se você olhar muito rápido ou se você esconder a grade, você poderia colocar um emblema, por exemplo, da Chevrolet, ela vai lembrar muito a S10 em algumas características, e em outras vai lembrar de leve, por exemplo, a Frontier. Aliás, a grade, como eu falei, ficou um elemento de muito bom gosto, mas essa segurança que eles buscaram no design, no sentido de não arrojar muito, também significa que ela não vai ser controversa na questão de aparência. Aqui vocês conseguem ver o elemento que
é 100% Peugeot, né? Esse dente de sabre aqui, a Fiat optou em manter na versão topo de linha esse elemento aqui, que dá uma boa distinção também quando você vê ela pelo retrovisor. Os faróis de muito bom gosto também, com esse bloco aqui, esse projetor separado, também achei bem bacana. Os músculos aqui nas laterais, né, nos paralamas, tanto no dianteiro quanto no traseiro, um elemento fundamental em uma picape para ela realmente transmitir mais robustez. A gente tem aqui a escolha dos arcos de roda mais quadrado, que vai até conversar um pouquinho com a linguagem da Jeep, né? A Amarok é uma que utiliza muito bem essa linguagem. A S10, se eu não me engano, utiliza o arco redondo aqui. O único elemento de design que realmente me incomodou aqui, pessoal, é essa maçaneta gigantesca que ainda é cromada nessa versão topo de linha e ainda existe um acessório da Mopar para destacar ainda mais uma maçaneta que, tudo bem, dimensionalmente a gente sabe que a maçaneta de picape é grande para transmitir aquela sensação tátil de robustez, mas eu acho que está um pouquinho demais aqui, né? E ela também não está muito bem encaixada no vinco, enfim, parece que está sobrando para mim essa peça aqui de design. E quando a gente olha a traseira, solução bem clássica de picape, né? Não tem nada muito fora da casinha. Novamente, aqui na traseira você pode colocar qualquer emblema que você quiser, de qualquer marca que você queira, que vai passar batido como um produto da Ford ou da Volkswagen, enfim. Então, aqui a gente não tem aquela solução muito fora da caixa em relação, por exemplo, que você vai encontrar numa Toro ou mesmo numa Estrada. Aqui a Fiat jogou o jogo seguro, mais em conta de produzir, de não mexer no design da Landtrek. Como eu falei para vocês, a cabine é 100% Peugeot Landtrek também, mas nesse caso é um ponto positivo, porque a Peugeot sempre manda bem no design interno, então você que é fã de Peugeot vai reconhecer evidentemente por elementos como essa tela de infotainment com uma largura muito grande em relação à altura, que a gente tem 10 polegadas, e em relação a alguns outros itens como essas teclas satélite aqui, por exemplo, que vão controlar o bloqueio do diferencial traseiro, controle de descida, controle de tração, a travas, né, pisca-alerta, e elas têm a total assinatura de design da Peugeot. Alavanca muito bonita também, então se você pegar, por exemplo, contra uma Hilux, né, que vai ter aquele design super tradicional e até antigo, né, para não dizer antiquado, aqui você tem uma brisa de ar fresco sem parecer empetecada, então ela tem uma rusticidade, ao mesmo tempo transmite uma sofisticação, mas não tem cara de Fiat definitivamente, até a arquitetura de software aqui, evidentemente quem está familiarizado com Fiat e Jeep não vai se sentir tão em casa aqui logo de primeiro momento, porque de fato não é realmente um Fiat. Bela peça o volante, inclusive, e em termos de ergonomia também achei muito, muito bacana. Não tem aletas para trocas manuais, mas você consegue fazer aqui no, abre aspas, Tiptronic, né, suas trocas modo manual. Aliás, eu passei pela ré aqui e a gente tem aqui essa câmera 360, isso bem interessante, visão 2D, o que é isso aqui? Vamos ver. Ó, tá um pouco intuitivo isso aqui, hein, pessoal. Enfim, agora eu estou na visão 3D, entendi. Então agora você consegue selecionar aqui diversos ângulos para você ver o que você tem em volta do veículo, ou se você quiser brincar de Daytona USA, você vai dirigir com essa visão aqui. Brincadeira, não faça isso, gente. Então aqui, agora eu entendi, você vai aqui na visão 2D, fica escura as outras teclas aqui. Esse tipo de coisa que é aquela coisa de user interface que às vezes dá uma certa fricção, mas já entendi aqui como é que usa. Isso aqui é um diferencial bem bacana, pessoal, principalmente para manobras no fora de estrada. Às vezes você não tem uma visão quando você vai fazer uma transposição de terreno, então isso aqui é bem bacana mesmo. Olha só que legal, você vai passar por uma rampa, uma curva que você tem ali uma descida acentuada, isso aqui quebra um galho danado. Que mais que eu posso falar aqui? A gente tem sistema de ar dual zone aqui nessa versão topo de linha, você controla aqui as temperaturas, né, e aqui no meio a potência de ventilação. Materiais muito bons, lógico, plástico rígido, mas é o que você espera numa picape como essa daqui. Mas tudo de bom gosto mesmo, a forração dos tecidos, costura dupla contrastante, né, aqui nos bancos nessa versão. Achei muito legal mesmo. Agora, tem um detalhe aqui não vou dizer que é de ergonomia, mas de ajuste, que eu achei que ficou um pouco rudimentar demais. Você tem um ajuste de altura, certo? Inclusive ela para, né, o que é muito bom. Mas olha só esse ajuste de distância aqui. Você escuta até o barulho da fricção. Isso aqui está errado, pessoal. Isso aqui tem que melhorar. Isso aqui é meio inaceitável para um veículo dessa faixa de preço e não conversa, inclusive, com a qualidade percebida que a gente tem aqui. Tudo bem que é uma coisa que você vai ajustar uma vez só, mas fica a dica ao pessoal aí da Stellantis que isso aqui precisa melhorar.
Vamos ver então o espaço traseiro, usando aqui o estribo para acessar veículo alto, né? Fechar a porta. Saída de ventilação aqui atrás, não é algo muito comum, nem todas as picapes com chassi oferecem. Sai com uma boa potência aqui, inclusive, então gostei. Isso faz uma diferença, né? Fazer viagem longa aí, especialmente no meião do Brasil, que é quente, que nem aqui no Mato Grosso. Ângulo do encosto, tem até uma inclinação boa, geralmente picape fica super de pé. Lógico que não vai ficar reclinado que nem um sedã executivo, mas tá de bom tamanho. Toda picape com chassi tem essa questão que é inevitável, né? O assoalho fica curto em altura, então sua perna ela quase não apoia aqui no assento, normal, infelizmente. A gente tem uma gancheira, coisa típica aqui de carro francês, né? Para você colocar aqui alguns objetos, ou enfim, um cabide, talvez com um blazer dobrado, que senão ele pegaria aqui no chão. Mas, olha, dá para viajar aqui, 3 pessoas com tranquilidade. Tem uma porta USB aqui também. E a gente tem aqui um encosto de braço com 2 porta-copos. Mas vamos ver então do que essa picape é feita, ação. Bom, vamos lá então ver qual é o ânimo desses 180 cavalos, 40,7 kgfm de torque, troca das primeiras marchas a pouco menos de 4.000 RPM. Agora a gente está na 4ª marcha, trocou um pouco mais de 4.000 RPM, 4.100. 0 a 100 declarado aqui na casa dos 12 segundos. Lembrando que a gente tem aqui uma potência algo menor que as suas concorrentes, que vão estar todas aí na faixa de 200 cavalos, um pouquinho mais. Mas a maior diferença, na verdade, você vai perceber é no torque, que a gente tem 40,7 e a gente tem casos aí como o da S10 da Hilux na casa dos 50 kgfm, né? E fora que o deslocamento no motor também é maior, então antes mesmo da ação do turbo, tudo bem que num turbo diesel você não vai sentir tanto a fase aspirada, né? Mas aqui a gente tem um motor 2.2, né? Então aquela primeira reação do motor faz uma diferencinha assim o deslocamento, tá? Mas não significa que seja apagado o motor, não. A gente conseguiu aqui manter a velocidade de cruzeiro aqui de 110, 120 sem grandes problemas. Agora, uma coisa que eu tô percebendo aqui, pessoal, é uma característica de picape, até me lembra um pouco a S10, a Frontier, daquela fase anterior, lá por volta de 2010, 2013. A gente está aqui numa velocidade de rodovia, né? Mas a gente está sentindo uma certa trepidação. Algumas frequências acabam sendo transmitidas da suspensão para a carroceria, né? Frequências que hoje em dia os projetos mais recentes de picapes, no caso da Ranger, já conseguem absorver melhor, né? Então a gente fica sempre, sabe, tremendo um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver, talvez pela movimentação aqui no volante. Esse tipo de frequência rápida e curta, um bom trabalho aí de amortecedores, na verdade de conjunto inteiro, porque às vezes envolve transmissão de reverberação em algumas frequências que às vezes não tem nem a ver com amortecedor. Projetos mais recentes já não têm apresentado isso tanto, né? E é um desafio que essas picapes grandes ou médias, enfim, têm, porque elas são pesadas, mas aqui no Brasil elas são configuradas, a suspensão, para ter uma capacidade de carga na casa de 1 tonelada, né? Então todas elas ficam meio rígidas mesmo, mas essa transmissão um pouquinho mais acentuada dessa vibração aqui me lembra um pouquinho modelos de picapes mais antigas, né? Então isso aqui não é exatamente um ponto positivo. Som aerodinâmico, né? A gente consegue perceber aqui também, né? Não tem muito jeito, isso acho que meio que vale para todas, tá? Mas só passando para vocês aqui a questão. E tem outro ponto aqui que é importante. A gente vai entrar aqui agora no trecho fora de estrada, vamos ver como é que ela é de absorção. Se essa característica que a gente estava vendo de trepidação, né, dessa transmissão de algumas frequências, ela se repete aqui. Embora a gente não tenha uma potência muito elevada, aqui o consumo não está figurando aí entre as mais eficazes, né? Por exemplo, a gente vai ter a Hilux aí
na casa de 10 km por litro urbano, 11, né, no rodoviário. Aqui é 8,6 e 9,3, né? Mesmo em relação a S10, a gente tem um consumo aqui que vai ser entre meio e um pouco mais de 1 km por litro pior. Então esses são pontos que me chamaram a atenção de forma não tão positiva, né? A gente tem um motor mais fraco, um consumo maior, e essa transmissão de algumas frequências que estão sendo transmitidas para os ocupantes. Nesse piso em específico que a gente está aqui já está bem mais castigado. E isso que é muito curioso, aliás, né? Porque aqui o piso está bem ruim, mas o que eu estou sentindo no corpo é até um pouco parecido com o que eu estava ali na estrada, que era bem mais lisa. Então me parece que a prioridade da calibragem da suspensão aqui realmente foi pro fora de estrada. Não sei se a gente vai chegar a pegar um piso acidentado aqui, acidentado o suficiente para a gente avaliar algumas características de fora de estrada. Mas eu acho que o pessoal da Fiat até separou um outro trajeto para a gente testar um pouquinho mais de limites, vamos dizer assim, de transposição de terreno, né? Não cheguei a ficar exposto a uma situação aqui de curvas, né, ou onde eu precisei fazer uso dos freios, nem consegui, na verdade, o pessoal na frente está andando um pouco mais devagar também, então não vou conseguir assim dar muito feedback sobre esse controle de rolagem de carroceria, né, de inclinação nas curvas. E mesmo a resposta dos freios, né, a gente tem disco, se eu não me engano, na dianteira são 332 mm, tambor atrás, pinça com duplo pistão, mas a resposta do pedal, pelo menos aqui, está bem agradável, assim, tá bem dimensionada, sem exagerar aqui na frenagem, mas está fácil de modular sem você precisar também ficar com aquele pedal que é muito mole, né, muito solto. Agora tem algumas velocidades que essa questão da transmissão de reverberação realmente, em alguns casos, até antes de começar aqui a gravação, a gente estava percebendo que ela absorve bem. Já algumas excitações, algumas frequências de trabalho, ela volta a transmitir muito para a carroceria. Como eu sei que o pessoal da Fiat é extremamente competente nessa questão de calibragem de suspensão, eu estou aqui para dizer que essa característica ela meio que está inerente nessa base aqui. Precisaria fazer um trabalho mais extenso do que carga de amortecedor e mola para mitigar isso. E isso talvez aconteça numa evolução dessa plataforma aqui. Eu não acho que o pessoal lá da Fiat ia deixar passar uma característica dessas, porque a gente sabe o trabalho fenomenal que eles fizeram na Toro, na estrada. Na verdade, qualquer carro de rua, os carros da Fiat têm essa característica de absorver muito bem e filtrar muito bem, né, o solo. Aqui o chão tá realmente bem castigadinho, tá, gente? Então, por isso até minha voz tá um pouco tremida. Mas eu mantenho aqui minha opinião de que a sensação é de uma picape de uma fase anterior. Se a gente pegar aí, por exemplo, S10 e Ranger, vão lembrar as respectivas da fase anterior em termos de trabalho de suspensão, nessas impressões iniciais aqui de asfalto e desse chão mais recortadinho aqui. Acho que vou deixar esse pessoal afastar um pouquinho para pelo menos ter um pouquinho mais de velocidade aqui, só para ter uma impressão mínima de como esse trabalho de suspensão está absorvendo. O pessoal está quase em ritmo de não avaliação aqui, né? Quase em ritmo de passeio para almoçar com a família. Vamos lá. Controle de tração entrou aqui. Engraçado, olha como minha voz mudou. Lembra que eu falei que tem algumas frequências que ficam bem absorvidas e outras não? Em velocidade maior, a suspensão está trabalhando muito mais agora, mas ela está filtrando muito mais do que antes. Então esse é um trabalho com certeza de evolução que eles vão precisar fazer. Quer dizer, numa velocidade que judiaria mais da suspensão, a gente está tendo mais conforto de rodagem. Parece cavalo, quando você está só trotando é desconfortável, mas quando você está galopando é confortável. Foi essa sensação que eu tive numa certa velocidade. Então fica a dica, se quer ter conforto aqui na Titano, assuma uma velocidade de cruzeiro aqui de uns 50, 60 que você vai lidar melhor. Vamos fazer um teste de
aceleração e frenagem, onde o foco é literalmente apenas a frenagem, pra gente testar o ABS off-road, Tá. o ABS fora de estrada. Então pode acelerar total, quando eu te pedir pra frear, freia até parar. Pode manter, acelerar, freia total. Pode manter até parar, Boa. Dessa forma, o que o ABS off-road faz? Tu tirou o pé do freio, o carro nem andou. Porque Sim. com o ABS off-road ele diminui o número de pinçadas por segundo, então ele arrasta um pouquinho. Nesse arrastar, ele cria uma barreira, um morrinho na frente do pneu, ajuda a frenar mais rápido. Pra ser bem franco, eu esperava um pouquinho mais. Eu esperava que ele deixasse travar pra cavar mais. Uhum. Eu já vi ABS fora de estrada um pouquinho mais. Ele ficou, você viu que ele ficou tipo, e ele não desacelerou tanto. Geralmente quando ele cava e trava no fora de estrada, ele vai um pouquinho melhor, né? É que aí vem do material também, que aqui é muito arenoso. Sim. Você vai segurando no freio, literalmente, pra gente tentar forçar. Ficar suspenso. Isso, com as duas no ar, que aí, se ficar com as duas no ar, ele acaba entrando em X. Aí, perfeito. Pode parar. Já atolou? Simples, só bloquear o diferencial traseiro. Essa tecla aqui. Primeiro, perfeito. Só um toquezinho, pronto. Quando você tirar o pé sozinho, ele já sai. Ah, sim. O sistema é realmente funcional. E olha o que a suspensão copia, vai buscar Aqui o é som. bem fundo. Muito, muito fundo. Você tem uma noção do quanto que ela articula atrás? Sabe? Ah, não temos, a gente não tem essa informação ainda. Legal. Aí você vê que ele fica com uma informação para você no painel, exatamente para não esquecer de desligar, entrar no asfalto, por exemplo, né, com o sistema ligado. Vou aproveitar agora que o pessoal foi embora. Tô a 80 por hora aqui, vou ligar a tecla Sport, descer o pé aqui e vamos ver como é que é o comportamento dela em velocidade um pouquinho mais alta. Aqui a gente tá naquele asfalto que nem é tão castigado assim, mas a gente sente muito a textura por meio dessas vibrações. E aí é engraçado que algumas velocidades mais elevadas ele entra numa frequência de excitação que vai estar mais confortável. Então é realmente algum ajuste de frequência que talvez o pessoal da Fiat não conseguiu resolver nessa plataforma dessa picape aqui. Agora a gente está 130, 140, 150, estabilidade direcional razoável, som aerodinâmico não mudou muito, então tá tudo dentro da média aqui, mas ela se porta bem, pessoal, para uma tocada aí na estrada, se pega muita rodovia. Tá de bom tamanho, sim. E é engraçado essa questão aí da frequência de trabalho, né? Em velocidade um pouquinho mais alta ela fica um pouco mais redondinha. Bom, pessoal, tudo isso posto, o que a gente tem aqui então na Titano? A gente tem uma baita cabine, um baita desenho de cabine, sim, com toda a identidade da Peugeot, mas de qualquer forma uma qualidade percebida muito boa. A gente vai ter 500 pontos de venda e concessionárias, que é outro ponto de venda, outro argumento de venda muito forte da Fiat. Você não vai ter em nenhuma das características de off-road ou de caçamba algo que vai depor contra em relação às principais concorrentes, mas entram aquelas questões que a gente falou, né? Ela é a mais fraca, não necessariamente a mais eficiente em termos de consumo, tem algumas características de suspensão que as últimas gerações das concorrentes já apresentam um projeto um pouco mais sofisticado, e tem outros pontos que é só o tempo que vai dizer, por exemplo, em relação à robustez, que ela transmite de fato essa robustez, mas em termos de durabilidade, realmente só o tempo e o mercado que vai dizer longo, médio prazo, uso mais intenso, como que ela vai realmente se portar. Mas o que significa, na verdade, a Titano para o mercado é o seguinte: é uma fatia de mercado muito grande dessas picapes médias que a Fiat não explorava. É uma faixa onde você tem uma lucratividade boa, porque são projetos muito duradouros. É um projeto que custou pouco para a Fiat, porque é essencialmente uma Landtrek, né, com o túnel de suspensão da Fiat, dentro da medida que a plataforma permitia.
e um motor da Ducato que, como a gente falou, é PSA de qualquer jeito, né? Mas significa entrada nesse universo. É lógico que o tempo vai dizer também em relação à participação que a Fiat vai conseguir ter em termos de volume de venda, mas é óbvio que se ela quiser crescer e abocanhar e brigar com as cabeças, a gente vai realmente esperar uma evolução da Titano, porque ela não conseguiu trazer para esse mercado das picapes médias o que a Toro trouxe para o mercado das médias compactas. Por exemplo, a Oroch não tinha a menor condição de competir com a Toro, com tudo que ela trouxe, né? Tanto de inovações quanto de qualidades dinâmicas, né? Ou mesmo a Strada em relação aos concorrentes. E aí, justamente por esse bom histórico, a gente vem por expectativa em cima desse produto aqui, com uma expectativa muito elevada. E aqui a gente não tem realmente nada de realmente inovador. É tudo que as concorrentes oferecem, com ainda um penaltizinho de que, vamos dizer assim, a última geração de algumas delas já está trazendo algo um pouco mais refinado. Mas aí a gente vai ter um preço, né, aqui um ticket um pouco menor. E aí entra outro ponto também da Fiat, que ela costuma negociar muito bem, especialmente PJ. Então, você que é comprador de picape sabe muito bem, né? Na hora de negociar, você vai ter que ver na prática ali qual que é a negociação que você sai, especialmente em PJ, e isso faz uma diferença danada. Tem a questão também de preço, de custo de revisão, que aqui na Titano é bem mais acessível que qualquer uma das concorrentes. Então existem pontos que de fato são argumentos sólidos positivos, mas não a coloca como uma referência a ser batida. Então ela chega atrasada e chega com pontos de melhoria, caso ela queira realmente crescer dentro desse segmento. Mas está plantada a semente, né, pessoal? Então, acho que essa que é a principal mensagem. A Fiat vai pegar agora o feedback de um cliente novo que ela conhece meio por cima, né, que é o comprador e usuário dessas picapes com chassi, e ela vai entender qual que são as direções futuras. Vai ser evoluir esse chassi, essa plataforma? Vai ser aproveitar esse aporte da venda dessas daqui para criar uma geração completamente nova? Aí realmente só o tempo que vai dizer. Mas de qualquer forma é um produto correto, ele tem predicados favoráveis, mas eu não posso dizer para vocês que eu estou surpreendido positivamente com o produto. Eu esperava um pouquinho mais, seja em refinamento, vamos dizer assim, dinâmico, ou mesmo de eficiência, ou que se não fosse nenhum desses, pelo menos mais potência, né? Alguma coisa que tinha que ser diferente, alguma coisa de usabilidade, alguma coisa que fosse fora da caixa, para pegar, por exemplo, o comprador de L200 ou Frontier, vamos dizer assim, né? Não vai ser o cara que vai estar ali comprando Hilux, que é uma referência, mas mesmo pegar esse cara das picapes que vendem em volume um pouco menor e, cara, eu vou experimentar, vale a pena, né? Eu senti falta um pouco desse brilho, dessa faísca, dessa provocação para fazer o cara mudar e migrar, né? Mas é o tempo e o mercado que vai dizer o quanto que eu estou certo e o quanto que eu estou errado. Certo, pessoal? Então, isso aí, valeu. Se você não é assinante do canal do Flatout, assine, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais no canal. Deixe seu comentário, seu like, sua curtida, que faz bastante diferença pra gente. E no final do vídeo eu vou deixar aí algumas avaliações recomendadas para você assistir, caso você não conheça o nosso canal. Valeu, pessoal. Abraço.